Esse é o Mentiverso Podcast, comandado por Ana do Vale e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa e tudo termina, ou não. Olá, amigos do Mentiverso Podcast, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio da temporada 2023. Tá gostando? Conta pra gente, vai lá no nosso canal, a gente tornou um videocast a pedido de vocês, a gente recebe com muito carinho toda a sugestão de pauta que vocês fazem. Pode falar no perfil do Mentiverso ou se quiser direto no meu perfil, eu sou a Ana do Vale, a Leusa Medeiros, aproveito. Beijo, Leusa, justificar a ausência dela, não pôde estar hoje. Me deixou em boa companhia. Tô nervosa. Tô aqui ao mesmo tempo super animada, porque eu vou conversar, vou bater um papo super legal com uma pessoa que eu admiro muito. Já já dou contexto de como que eu conheci essa pessoa. Mas antes disso, bem-vinda, doutora Caroline dos Anjos. Obrigada, Ana. Muito feliz de estar aqui. Acho que ter esse cantinho para compartilhar questões relacionadas à saúde, assistência à saúde, é sempre muito importante. Então, muito obrigada. Ai, gente, eu tô nervosa, ela veio! Assim, eu posso depois contar a minha experiência, mas eu queria que vocês que não conhecem, ou que talvez já conheçam, eu chamo de doutor. Posso chamar de doutor? Pode chamar de Carol, pode chamar de Carol. Vocês que ainda não conhecem a Carol, subir de nível, mãe, viu? Conheçam também, talvez, outros aspectos da vida dela. Conta pra gente um pouquinho, quem é Quem é a Caroline dos Carol? Anjos? Então, eu tenho 36 anos, eu sou alagoana, e a minha cidade natal conversa muito sobre coisas que eu trago comigo. Tenho 2 filhos, a Maia e o Bento, sou casada. Sou médico oncologista clínica e paliativista, estou aqui em Manaus há 6 anos. Sou professora, né, dou aula no curso de medicina da FAMetro. E acho que só, basicamente, resumidamente, esse é o meu currículo. Coisas mais importantes. Vocês vão se surpreender, tem muito mais coisa nesse currículo. E aí, para dar contexto, né? De como que eu conheci. O ano era 2018, um ano que para mim já traz muita simbologia. A Leusa costuma brincar que eu sou astróloga. Gente, eu não sou astróloga, eu sou fã de astrologia, mas ligada em outras coisas de antroposofia, ancestralidade. E essa foi uma das coisas que eu descobri em comum. 2018 é o ano que minha filha nasce. E desse processo do nascimento da minha filha, tem a expansão de consciência em muitos sentidos da minha vida. E hoje em dia eu consigo enxergar que não apenas no meu, mas também no das mulheres que vieram antes de mim, no caso minha mãe. Minha filha tinha menos de 6 meses. Ela não queria perturbar, filha de resguardo, lidando ali com todo aquele início, não compartilhou comigo um tema que ela já vinha lidando há muito tempo. Ela faz uma cirurgia e finzinho do ano, eu já tinha retornado da licença maternidade, me chega a notícia de que o resultado era de um tumor maligno. Então, esse foi meu 2018, o choque da notícia. E o que fazemos agora, para onde vamos, o baque, 1 milhão de emoções, 1 milhão de coisas que passam na nossa mente. Eu digo que o universo me presenteou, me fazendo chegar até seu nome. Eu não conhecia nenhum paciente seu. Mas ali quando vi, acho que também pelo fato de ser uma mulher, também por conhecer a minha mãe, pensando um pouco de... Foi um combinado de coisas que me levaram a conhecer. A Carol, ela tá no Instagram como @CarolineSAnjos. Isso. E aí, vendo o perfil dela, tem uma coisa que hoje em dia faz muito mais sentido para mim, mas que naquele momento de procura de um médico, lidando com todas aquelas emoções, com certeza teria endossado muito mais a escolha. Você coloca no seu perfil que além de oncologista clínica, além é paliativista, Isso. você tem foco no ser humano. Isso.
E isso para mim é tão impressionante. A gente no Mentiverso sempre fala dos temas que são relacionados à mente, comportamento, emoções. E a gente até tem um episódio que a gente falou um pouquinho disso, sobre a relação entre tudo que tem a ver com o emocional, com esse conjunto de emoções e o nosso físico e a nossa biologia. Então, minha primeira pergunta para você, dei todo um contexto, mas para falar, sou muito fã, assim, faz toda a diferença. A gente segue fazendo os acompanhamentos da mamãe, graças a Deus, tá bem. E muito também graças a você. Você sabe o bem que você faz da mamãe só ver, ficar ali na salinha de espera e a doutora Carol passar a emoção. É incrível. Mas eu queria que você começasse por esse foco no ser humano. O que que Sim. isso quer dizer? Então vamos lá, Ana. Eu vou tentar te explicar mais ou menos de uma perspectiva histórica, digamos assim. Eu acho que quando a gente está dentro da universidade, se formando médico, a gente aprende a diagnosticar e tratar doenças. E quando a gente se forma e opta por ter um relacionamento mais próximo com o paciente, quando eu vou tratar de doenças crônicas, eu não vou encontrar aquela pessoa uma única vez, eu vou encontrar inúmeras vezes. E isso, o convívio vai gerando aquele relacionamento que pode ser mais próximo ou mais afastado, a depender do que eu queira de objetivo. E aí eu comecei a perceber algumas coisas. A primeira é que quanto mais eu me aproximava do paciente, aquilo fazia bem para mim e bem para ele. Porque quando eu estava mais afastado, eu não tinha muito como intervir em algumas coisas. E aí eu vou te dar uma questão muito clara. A gente vai entendendo com o passar do tempo que somos seres multidimensionais, né? E quando a faculdade me treina para tratar doenças, eu sempre perco, porque eu estou tratando o físico. E quando eu trato única e exclusivamente o físico, todas as outras questões que são envolvidas naquele processo de adoecimento, elas são negligenciadas. Então, o meu foco não é tratar câncer, o meu foco é tratar aquele indivíduo. Porque o corpo adoece quando o meu emocional, a minha alma, o meu espírito, enfim, o que eu acredito que eu tenha de multidimensionalidade, vem adoecido há um certo tempo. Então, é uma questão não resolvida, é uma insegurança, enfim, são infinitos motivos que levam o corpo a adoecer. E aí, quando eu foco no indivíduo e eu resgato a biografia, eu tento manter aquele contato próximo, eu tento que aquela presença seja de fato terapêutico, a gente ganha. Muitas vezes o câncer não vai ser curado, mas a gente ganha por estar naquele contexto de ajuda mútua, porque você ajuda o paciente, mas o paciente está te ajudando. E eu costumo falar para os meus amigos mais próximos o quão privilegiado eu sou de ter é como se eu tivesse o privilégio de ter várias existências na minha vida. Porque quando eu conheço a história de cada pessoa, aquilo vai se tornando um instrumento para que eu tome decisões mais conscientes na minha própria vida. Então, é uma ajuda mútua, na verdade, né? Eu costumo dizer que eu mais recebo do que eu dou. E o foco no ser humano é isso. Eu falo para os meus alunos que quando a gente foca na doença, a gente ganha e a gente perde. Mas quando a gente foca no ser humano, a gente sempre ganha. Ganha para si e ganha para o outro também. Então, o foco no ser humano é nesse contexto. Nossa. Como que segue agora? É incrível, incrível, incrível. Eu tenho muitas perguntas do que você falou, eu vou tentar estruturar pensamento. Não é uma vantagem, mas o Mentiverso é isso mesmo. A gente está aqui para ser aleatório e deixar seguir. Eu tenho uma pergunta para você, falando. Acho que a gente comentava nos bastidores, né? É, Quando as pessoas chegam até você, seja no teu consultório, ou seja, enfim, para alguma indicação ou algum contato prévio, é, é, elas já estão com uma carga emocional, não apenas elas, mas às vezes a família, ou se elas estiverem sozinha, muito grande. Eu queria saber de você primeiro, como que você lida? Tem alguma técnica para esse acolhimento, para esse primeiro contato? E a minha segunda pergunta, aí você me ajuda para minha vida também, que trabalho com gente. Como que consegue, ou se é possível, a gente tentar separar o que é a jornada do outro com a minha jornada? Porque você também está no seu Sim. processo das suas emoções. Queria muito te ouvir.
Então, vamos lá. Quando eu recebo o paciente, de fato, ninguém quer ir ao oncologista. Ninguém quer ir. Porque se eu vou habitualmente, eu estou com um diagnóstico oncológico, eu estou investigando uma doença grave. E isso que você fala da família também trazer essa questão emocional um pouco mais intensa nessa primeira consulta, de fato, o câncer não é uma doença de um único indivíduo, né? É uma doença de um contexto inteiro. Quando essas pessoas chegam, habitualmente, essa carga emocional mais pesada, ela está relacionada a uma palavra, a uma frase, que é falta de acolhimento. Então, quando alguém descobre um câncer, aquela pessoa perdeu literalmente o chão, porque existe o link câncer-morte. Né? As pessoas acham que aquilo ali é uma equação que vai ser aquilo ali para todo mundo. Então, na hora que esse paciente chega, essa família chega, com a linguagem corporal se fechando muitas vezes completamente, o que ela quer é alguém que escute. Só que na saúde, a gente é treinado, de novo, a gente é treinado para ter as respostas para tudo. Então, a gente fala o tempo todo. Fala, e a gente pouco escuta. E aí, nessa consulta de acolhimento, para destruir esses muros, né, desse afastamento afetivo que existem por conta dessa parte emocional mais sobrecarregada, é tentar desconstruir esses muros, é ouvir como o outro se sente, ouvir as dúvidas, ouvir o que já pesquisou, ouvir aquela família, tentar mostrar. E aí, já tem um certo tempo, acho que foi depois da sua mãe, mas já tem um certo tempo que eu costumo pegar um papel e desenhar literalmente a estratégia do tratamento. E aí é como se eu estivesse ensinando quando a gente está no primário, assim, ó, esse foi seu diagnóstico, o caminho a gente vai por aqui. Eu faço um esquema literalmente no papel e dou para a família. E aquele acolhimento de alguém está me ouvindo já é alguma coisa que dá um calorzinho no coração. Você fala assim, não, ela está interessada de fato. E é o estado de presença, né? Quando eu estou atendendo um paciente, ele é o meu universo. Então, eu vou ouvir e tanto faz o que está acontecendo ao redor. E ali eu estou para aquela família. Acho que isso, esse acolhimento, faz com que as coisas vão melhorando. E para minha vida, eu percebi isso que quando eu tentava ter um afastamento, eu sofria quando eu era mais afastada. Então, quando eu estou perto e conheço quem eu estou tratando, eu fui fazendo um exercício ao longo do tempo que era aquilo. O sofrimento de um paciente que está em tratamento de alguma doença grave é a jornada dele. Por mais que eu esteja próxima, eu não consigo ter as dores dele, eu não consigo ter as angústias dele. Eu estou próximo para ser um suporte, uma muleta, alguma coisa que está ajudando, mas as angústias continuam sendo dele. E eu sempre falo que até aqui a gente está junto, mas daqui para frente é seu. Porque daqui para frente eu tenho os meus, né? Eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho o meu marido, eu tenho meus filhos, eu tenho minha família. E família é conflituoso, é família de todo mundo. Então, é um exercício isso. Primeiro, entender qual era o meu limite. De falar, não, eu preciso estar próximo. E segundo, entender que por mais que eu seja efetivo, até aqui eu consigo ir. Depois eu não consigo mais ir. E quando eu chego nesse ponto, eu sou bem generosa comigo hoje. Mas eu aprendi com uma enfermeira. Carol, você precisa ser generosa com você. E quando eu estou num dia muito ruim, e que às vezes o paciente quer desabafar, porque às vezes as consultas acabam virando uma sessão de terapia, né? Ele quer falar, eu pontuo, falo, hoje eu não estou bem. Vamos deixar essa conversa para um outro momento, vamos focar no que a gente precisa resolver de mais objetivo. E sigo nesse caminho, assim. Se eu for te falar que eu acho que já está 100%, acho que não. Acho que ainda tem muitas coisas para ir otimizando, para ir buscando, para ir resolvendo, para ir melhorando. Mas do jeito que está hoje, eu já consigo, quando eu perco um paciente, e aí eu ainda falo que perco, eu ainda tenho esse apego. Quando eu perco um paciente, quando um paciente meu vai a óbito, eu me permito viver aquele luto. Então, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, então eu vou lá, faço a oração daqueles que acabaram de partir, eu penso, faço um retrospectivo de tudo que aconteceu, desde o diagnóstico até a hora da partida, eu vejo o que é que eu podia ter feito melhor, o que eu acho que eu fiz que foi legal, e aí eu faço aquele retrospectivo e vivo o meu momento. Porque o profissional de saúde tem o seu luto.
E a gente precisa viver, senão vai acabando, vai virando alguma coisa que fica insustentável. Então eu vivo aquele meu momento de luto. É um dia que eu vou ouvir uma música que é mais adequada para mim. E muitas vezes eu escrevo no Instagram. Assim, eu não sou muito de rede social, mas o Instagram trouxe esse benefício para mim. Quando algum paciente muito, muito, muito querido meu vai a óbito, eu escrevo um texto para ele. E aí eu escrevo um texto para ele e aquilo parece que eu tirei, assim, o que eu às vezes não tive a oportunidade de falar para o paciente em vida. E sigo nessa busca, né? Eu acho que é uma busca que não termina. A gente vai só se redescobrindo o tempo todo e seguindo em frente.